Olá, seja bem-vindo ao Dealer Tech Talks, o seu programa de entrevistas com profissionais do segmento de audiovisual profissional. Hoje eu tenho um grande prazer de estar aqui com o Dino Vicente. Tudo bem, Dino? E aí, Ale, beleza? Como vai? Bem? Dino Vicente, sound designer, faz áudio para publicidade, para cinema, desenvolve sistemas octafônicos, a gente vai falar um pouquinho disso, né, Dino? Sim, Prazer ter você aqui. obrigado. Muito bom. Uhum. Então, vamos começar a nossa conversa aqui. E eu queria que você falasse pra gente um pouquinho da tua formação, né? Conta um pouquinho de onde você veio, para onde você está indo, É, enfim, conta um pouquinho pra gente. o início foi, eu criança comecei a estudar piano clássico, uns 5, 6 anos. Minha mãe comprou um piano e, e aí seguia estudos normais, né, de um pianista, Chopin, né? Não, no começo não era Beethoven, Chopin, era coisinhas mais fáceis, era o assim, bife, né? né? Anon, Bife, Kramer, né? Brr, 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 depois né? umas pecinhas de Bach, Mozart. Ok. E paralelo a isso, meu pai ele ouvia muita música, minha mãe também em casa, né. E eu lembro eu ainda criança, ele montou um sistema estereofônico, um dos primeiros que eu vi. Ele comprou todo um kit e montou, então eu vi ele construir aquilo, né. Vinilzão na época, long play? Era vinil, né. Muito legal, bacana. E eu fiquei muito impressionado com isso, que de repente um monte de peças se juntaram e aquilo virou. Ele montou o painel, comprou as caixas, já tinha na época um falante de 12 polegadas, era um puta som, e eu ficava lá pilotando. Ele gostava de disco de efeitos sonoros, e Locomotiva, né? locomotiva, avião passando, bolinha de ping-pong, bongô, Românticos em Cuba. Lembra uns LPs que saíam com uma seringa de Não. uma, né, era uma coleção que sempre saía uma seringa de anestesia, assim, e eram efeitos sonoros gravados para você ficar se divertindo com o estereofônico, né, e eu curtia aquilo. A telefonia quando veio foi monstro, né? Foi uma coisa Era um assim, impacto, né. impacto, né? É. E fala pra gente, quais são as suas influências musicais? Que você começou ouvindo? Que te deu aquele tesão, assim, de começar a tocar um instrumento? Você falou em piano, né? Então, eu acho que, assim, essa coisa do piano, no começo me deu uma base musical, né, pra poder me expressar. E essa coisa do eletrônico, de eu poder ver essas possibilidades, eu acho que muito cedo isso começou a se misturar. Eu demorei um pouco para perceber isso, né. Eh, Mas fala algum cara, alguma influência, assim, então, pianistas legais, assim, de jazz ou de rock? eu ouvia de tudo, mas o que deu o start para mim, querer seguir uma carreira profissional como músico, foi o Pink Floyd. Pink Floyd. É, O tecladista era o Richard Wright. exatamente, Muito legal, né? A sonoridade total da banda me impressionava, né, aquilo era muito diferente de tudo que eu vinha ouvindo, né. Eu ouvia muita música clássica, eu ouvia jazz, enfim, em casa tinha uma variedade muito grande de música que se ouvia. Mas eu não sei, alguma coisa ali deu um clique, assim, falei: "Bom, puta, é isso que eu gostaria de estar fazendo", né. E na época também, como as harmonias do Pink Floyd eram razoavelmente simples, eu achava que podia dar conta daquilo, né. O Era que mais viagem, né? o que faltava era equipamento para reproduzir todas aquelas coisas, né. Daí que foi uma Com a certeza, com busca, certeza. né. Então você já começou com o pé direito mesmo, a mão direita mesmo, né? Acho que O Pink imagino que Floyd. sim, é. E você, sem querer chamar você de velho, né? Que Sim, aqui todo mundo é jovem, sim. né? Velho, mas não obsoleto, né, É. digamos. Você foi um dos pioneiros, se não o pioneiro, dos sintetizadores e logo depois do MIDI no Brasil, né? Como é que foi isso? Conta um pouquinho, como é que você descobriu o teu primeiro. Dizem, né, que o primeiro Moog a gente nunca esquece, né? Hum. Então como é que foi a tua primeira. Qual foi o teu primeiro sintetizador que você teve assim na mão para jogar e quais que eram como é que era a tecnologia naquela época, né? Estamos falando no final dos anos 60, acredito eu, né? É, acho que a gente já está falando aí dos anos 70, meado dos anos 70, né. Que chegou no Brasil, os sintetizadores. Não, eu acho que um pouco antes estava aí, né, mas eu era muito novo, né, então teve um tempo aí até eu poder entrar em contato com esse tipo de ferramenta, né.
Na realidade, o meu primeiro contato com um sintetizador foi através de um curso que o Luiz Roberto de Oliveira, que é um pioneiro, eu não gosto muito desse título Miss Pioneira, essa faixa não, Tá. eu deixo para lá. Ele deu um curso onde ele, com o ARP 2600, Um ele, ARP 2600. ele apresentou os fundamentos da síntese analógica. E é interessante que nesse curso foi dado no MASP, naquele pequeno auditório, e de lá saiu muita gente interessada nesse tipo de coisa. Alguns seguiram para o caminho acadêmico e eu acabei indo para a coisa mais pop, né? Então, aquela base foi importante para mim, porque como eu tinha decidido seguir essa carreira, eu estava tocando como pianista numa peça chamada The Rock Horror Show. Ah, você fez, né? Eu esquecido. Você fez você tocou na produção nacional do Rocky Horror Picture Show, que é Exato. sensacional. Que era uma versão de teatro. Acho que essa peça está até hoje em cartaz em Londres, né? Inclusive, ó, dica cultural aqui, hein? Tem que assistir o filme. É com a Susan Sarandon Isso. e com aquele cara inglês sensacional, né? Como é que chama? Que faz o... Não, é o Frankfurter, né? Eu esqueci o nome dele Aquele agora. inglês é sensacional. Dica cultural do Dealer Tech Talks. Rocky Horror Picture Show, filme que tem que assistir, entendeu? Então, e essa montagem nacional também era uma loucura. Por exemplo, tinha o Paulo Vilaça, né, o nosso bandido da luz vermelha, o Antônio Bivar, quem tinha feito parte da tradução e a direção musical era o Zé Rodrigues, e eu, novinho, estava lá como pianista. Tim Curry, o nome do cara. O Tim Curry. Tim Curry, sensacional. Tá. E o que aconteceu de engraçado é que no meio da produção, a peça já estava em cartaz, o produtor apareceu lá com, não sei, ele tinha feito uma viagem e chegou com uma caixa, quando a gente abriu era um ARP Odyssey, para quem que é hoje, Coisa fina, né? que hoje em dia é considerado um vintage, né? Bom, Sim. enfim, tirando da caixa, aquilo no mesmo dia eu botei em cima do piano, era um piano de armário cheio de taxinha e tal, para o som ficar mais estridente, e saí tocando. E eu falei, por quê? Porque eu já tinha feito esse curso e isso me deu uma noção. Eu vendo aquele painel, eu sabia exatamente como é que o que poderia fazer aquilo funcionar, né? E era um synth monofônico. Era um synth monofônico. Aliás, a Harp Odyssey, ele tem essa habilidade de fazer, ele é duofônico. Você podia fazer duas vozes com ele. Ele ficava um pouco mais fraquinho, mas era possível abrir um intervalo. Isso que você está falando, isso vai até os anos 70, né? Olha, mais ou menos, né? Eu estou falando disso de meados dos anos 70. Meados dos anos 70. Então, essa peça, a produção foi de 74 para 75. Já faz bastante tempo, né? O que aconteceu? E os militares liberaram, então, o Rocky Horror Picture Show naquela época de anos pós-chumbo, né? Os caras liberaram. Não deviam saber o que rolava a história, né? Não, Você não. contar para um censor naquela época, né? Que a história era de um travecão, um Frankenstein travecão, né? E um musical em cima. Né? Alienígena, é um musical. Exatamente, era um Frankenstein alienígena traveco, né? Muito louco isso, né? E os sensores deixaram passar, né? Que é... Escorregou. Escorregou, né? Escorregou, porque a peça era uma loucura. Uma loucura, né? E aí, lógico que no começo dos anos 80 aparece aquelas 4 letras mágicas que é o MIDI. Exato. Que foi uma loucura. E conta aí o teu envolvimento, porque você com o MIDI no Brasil é o pioneiro mesmo. Conta aquela história que você me contou uma vez que tinha uma plaquinha que chegou, enfim. Então, o que aconteceu? Que do Rock Horror Show, que levaria tempo para toda a trajetória, né? Contar toda a trajetória. Mas eu fui tocar numa banda, o Som Nosso de Cada Dia. Muito boa, tenho vários discos. E o Som Nosso de Cada Dia tinha um set enorme de teclados e sintetizadores, né? E quando me convidaram para tocar, eu falei, puxa, isso aqui é um paraíso, né? Então eu tinha à minha disposição, tinha lá Moog 15, Mini Moog, órgão Hammond, piano, era uma coisa inimaginável para a época aqui no Brasil. E esse tempo que eu passei lá, eu pude evoluir muito nessa era pré-MIDI, né? Que a gente trabalhava com CV e gate ainda, né? Mas de poder ficar experimentando com essas máquinas, entendeu? Com a chegada no MIDI, acendeu uma luz que eu falei, putz, isso vai dar certo você conectar os instrumentos com
computador pessoal. Esse era o meu interesse, né? Através do protocolo MIDI isso era possível, né? E não sei se cabe aqui para a gente explicar, o MIDI era um protocolo que unificava a comunicação entre diversos instrumentos eletrônicos, Que né? permitia sincronizar todo mundo, né? Uma espécie de um Exatamente. maestro É, eletrônico, né? porque até essa época, cada fabricante, cada desenvolvedor desses sintetizadores tinha o seu protocolo. O Oberheim funcionava com um, o Moog funcionava com outro, o ARP com outro, então era difícil eles estarem falando entre si. E a primeira coisa que você faz quando você tem vários sintetizadores na sua mão é você querer conectar um com o outro. Isso. Sim. Então o MIDI veio como uma solução técnica para isso e também uma solução comercial, né? E aí o engraçado é que o Lucas Shirahata, que era o representante da Holland aqui no Brasil, um dia ele me liga e fala: Dino, chegou aqui uma MPU 401. MPU 401, É, quer dizer, marco zero do MIDI, do hardware de MIDI, né? E era para Apple II, né? Era para Apple II. Para os mais jovens que estão assistindo a gente, né? O Apple II era um computador doméstico mesmo, parecia uma máquina de escrever, né? Uhum. Mas tinha uns slots de expansão, que era bem legal, né? E aí você pegou a MPU 401. Exato, e veio com um programa bem tosco que a Holland tinha desenvolvido. Bom, junto com a MPU veio um software que era bem primitivo, entendeu? Para o mínimo de edições possíveis de você fazer, mas já era um caminho. E através dela você já conseguia sincronizar alguma bateria eletrônica. E aí começaram as minhas experimentações. Esse foi o marco zero do MIDI. E do MIDI para mim, né? E hoje o MIDI é uma coisa default, assim, né? Hoje faz parte do... Todo computador que você compre, todo laptop, o mais básico que você compre já tem, né? O chipset, o MIDI foi incorporado, né, no chipset dos computadores hoje, né? Ah, sim, é porque Uma coisa aí trivial, né? tinha uma expectativa que a gente teria geladeira MIDI, sei lá, televisão MIDI, porque era uma forma de controle, é uma forma de controle barata, né? Sim, faz muita coisa, né? Faz muita coisa. A questão é que, musicalmente falando, ele é uma interface um pouco lenta, porque por ela ser serial, né, quando você toca, ela tem que processar muita coisa, né? Quantas notas você deu, quanto tempo você segurou, a pressão, a velocidade, entendeu? E nesse aspecto, o velho modelo CV Gate é muito mais rápido, né? Então, eu acabei desenvolvendo um sistema onde eu uso os dois, ter o melhor dos dois mundos, entendeu? Sim, com certeza. Isso é muito, muito, muito legal. Agora vamos falar um pouquinho do seu trabalho de trilhas para publicidade. Aquele lá do Renault foi sensacional, né? Você não fez um que tinha com o James Brown rolando, né? Qual foi esse? Que tinha um toca-disco dentro do carro, né? Ah, Esse foi bem legal que você fez. certo, foi. E, bom, você deve ter feito centenas já. Mas me diga uma coisa, o que você busca quando você faz um jingle publicitário? Chegou uma marca de automóvel, uma marca de bicicleta, uma marca de preservativo, enfim, o que você busca quando você cria uma trilha sonora assim para publicidade? Porque tem que ser muito sintético, né? Tem que resumir em 15, 30 segundos tudo que a marca, né, transpira para o usuário final. O que você busca assim quando você... Qual que é a tua fórmula, assim, vamos dizer assim? Na realidade não existe fórmula, cada produto, cada cliente exige uma abordagem, né? A publicidade para mim aconteceu quase como um desafio. Pra você ter uma ideia, primeiras gravações que eu fiz foi na TV Cultura, num programa chamado Gente Jovem. Gente jovem. Eu tinha uma banda, a Orquestra Azul, aquela banda de garotos, assim, né? E tinha influência um pouco do Pink Floyd, Mahavishnu na orquestra, a gente estava voltado para aquela coisa do jazz rock, e era um tema de 12 minutos. Então eu fui lá conversar com o pessoal da TV Cultura e falei, vamos gravar. E gravaram 12 minutos de música, né? Aí quando eu vi que os caras faziam música em 30 segundos, eu falei, pô, isso aí não dá nenhuma introdução, né, de uma música minha, né? Esse tema foi o canto antropofágico, uma coisa baseada em Oswald de Andrade. Canto antropofágico. Olha só. E
Então eu falei, mas como é que você consegue contar uma história em 30 segundos? Que é esse até o desafio que você levantou, né. Claro, existe uma técnica para isso, né. Eh, mas cada produto, cada cliente exige um tipo de abordagem, porque não é uma coisa que você decide sozinho, tem um briefing, normalmente é a agência de publicidade que cria a campanha, então você tem reuniões de briefing, reuniões intermináveis até você determinar qual que seria o melhor caminho para atingir aquele público e, enfim, aí depois tem uma outra etapa que é junto com o diretor, são várias etapas. A música fica por último, a gente tem vários patrões, né? São a agência, o cliente, o diretor, enfim, então você vai ajustando que tipo de voz você vai escolher para locutir aquele texto. Publicidade brasileira, como vocês sabem, exige muita locução, né? São raros os filmes que você tem. Esse que você citou, do Renault, era isso, era um filme E era uma sem sacada locução. legal, né? Porque falava da questão da suspensão do carro, que era um dos atrativos, né? E da velocidade E da também. velocidade, e que você pode pôr um toca-disco dentro do carro que o toca-disco funciona. Achei uma sacada, assim, sensacional, né? Era divertido. Até porque, antigamente, os carros, né, acho que nos anos 40, 50, chegaram a fazer toca-discos Sim, sim. para automóveis, mas com resultado É. peronomútil, né? Não muito legal, né? Depois vieram aqueles tapes, endless tapes, né? Sim, Também, sim. e depois 8-track, 4-track, é, e depois isso é veio o legal. quê? Também E fita sabe cassete. que o 4-track tem uma coisa louca? Hum, Que hoje você fala, por exemplo, hoje você tem os automóveis de super luxo, você tem sistema surround dentro dos carros, né? sim, aham. Então você tem, por exemplo, a Harman tem o Logic 7, que é sensacional. Tem acho que mais de 13 canais de áudio. Uhum, Quem tem grana tem uma Mercedes, deve conhecer esse uhum, sistema, né, da Harman. uhum, E é sensacional, é um surround dentro do carro. E as fitas de 4 pistas foram, nos anos 70, eles já promoviam o conceito de surround dentro do automóvel como um diferencial de venda, né? hum. Que você tinha 4 pistas discretas no 4-track, né? Exatamente. Então você podia então ter uma mixagem que você tinha 4 canais e cada canal se jogava no alto-falante dentro de um carro. Então você Uhum, já tinha um surround tosco, né? uhum, Um tosco round, né? uhum. Mas é, com faixas discretas com 4-track, né? Com 4 pistas. Mas isso não chegou no Brasil. Isso foi uma coisa que É, a gente mal e mal teve o cassete, né? Aqui, né? Nos automóveis, né? isso me faz lembrar. Opa. Isso me faz lembrar. Isso, vou voltar de novo. Isso me faz lembrar uma época que a indústria investiu na quadrifonia, né, para gravadores de 4 canais para uso doméstico Sim. Aí e isso era muito LPs bom. também para. Só que Sim. esse sistema acabou não vingando, né? Não vingando porque É, tecnicamente era muito. Você criar 4 canais de áudio em vinil era muito problemático, é. né? Ou você modular, ou você tinha um sistema discreto, né? Que ou Uhum, você tinha 2 canais de áudio convencionais uhum, e depois 2 canais de áudio modulado. uhum, E a agulha tinha que responder até 50 kHz, que era uma paulada isso, é, né? Para você ter o discreto. E depois você tinha um matriciado, né? uhum, Que você tinha 4 canais em 2 e você desmembrava os 4 dos 2. uhum. Mas a qualidade também não era legal, tinha problemas de crosstalk, era, É, né? Hoje não, Dolby Digital não funcionou, né? hoje com Dolby Digital é bem tranquilo, né? E enfim. E além do seu trabalho de áudio para, né, desculpa, de trilha para publicidade, você também tem um trabalho muito legal com áudio arte, áudio escultura. Né, eu lembro que você fez uma vez um lance super legal, né? Tinha um saco de boxe, Uhum, você colocou vários sensores nesse saco, uhum, e aí o boxeador começava a dar porrada no saco, uhum. e esses sensores geravam, então, mensagens MIDI, e isso alimentava um sistema de áudio, e com vídeo, projeção. Foi bem louco isso, né? Foi uma. E você costuma fazer essas, vamos chamar de instalações audiovisuais. Você continua com esse trabalho? Eu continuo. Esse trabalho específico do boxeador, Esse foi é, sensacional, pessoal. Imagina um cara dando porrada num saco de boxe é, e o saco de boxe gerando, então, os sensores gerando os sinais, né? Foi muito legal. partiu de um interesse meu de estar
criando outras formas de controlar os sintetizadores sem o teclado, né? Porque na realidade o sintetizador ele não depende do teclado. O teclado é uma forma de você controlar o A sintetizador, interface homem-máquina, né? né? Mas, né? Então o sintetizador você pode usar ele como performance, né? Virtuosisticamente, né? Você usar como se fosse um piano expandido, né? Em que você tem vários timbres, enfim. Ou você pode usar o sintetizador como um gerador de sons, simplesmente, né? E o boxeador, na realidade, acabou juntando eh, várias questões dessa pesquisa, né? Na realidade, esses sensores no saco, eles tanto interferiam na música como interferiam na imagem, através de um software chamado Max, né? Que o pessoal deve conhecer, e o outro sistema que a gente utilizou. Nessa performance a gente tinha um trompete, que foi tocado pelo Gil, né? E a guitarra MIDI tocada pelo Ulisses Rocha, o Valmir Gil e o Ulisses Rocha, e mais uma equipe, era um projeto maluco, né? Mas enfim, eu continuo fazendo dessas coisas, porque eu acho que isso acaba alimentando o trabalho mais corporativo, assim. Essas pesquisas são sempre um advance para... E me fala, quais são as tecnologias específicas que você usa no seu trabalho? Eu sei que você tem um equipamento que é como se fosse um AutoCAD para som, né? Da mesma forma que você renderiza uma peça em 3D funcionando, você tem um equipamento que faz com som o que o AutoCAD faz com os elementos, com círculos, com cilindros, quadrados, etc e tal. Inclusive tem um nome interessante esse brinquedo, né? Conta pra gente o que é isso aí e eventualmente outros brinquedos que você tenha também que eu acho bem legais. Eu não consideraria ele bem um brinquedo, né? Ele é uma Ah, tortura, né? ah, Eu não sei, talvez você esteja se referindo ao Kima. é o Kima, exatamente. É. O E Kima tem um nome legal, né? Que é Capybara, né? Capybara é o nome da interface Tá. onde esse software, esse Kima, funciona. Na realidade, ele é uma workstation para você manipular áudio. Sim, mas como um objeto, né? É, também, se você quiser, né? As possibilidades ali são infinitas, né? É um equipamento usado para sound design, né? O pessoal de cinema usa bastante, a música acadêmica também usa, o pessoal que faz música acusmática também Música gosta. acusmática? É. O que é música acusmática? Música acusmática é quando você não tem um músico tocando ao vivo. Hum. Isso já não é nenhuma novidade, acho que já nos anos 50 você chega num teatro e você tem um gravador ali. Ah, entendi. Tipo E, John Cage, assim, e já. Cabaré Voltaire, né? Eu acho que o Stockhausen fez isso, Pierre Boulez também, enfim. E é uma música, o Pierre Henry fez bastante, entendeu? Que é um dos precursores disso. E você chegar no teatro e pronto, lá tem um gravador de Então, fita. acusmática é o acústico automático, né? Aperta o play e Nem sempre é acústico, às vezes você pode ter uma peça totalmente sintetizada, né? uma peça sintetizada. Sim, da mesma maneira que o Stockhausen trabalhava isso, né? A gente na música eletrônica tem duas grandes escolas, né? Tá. A O alemã, Stockhausen, alemã, da Rádio de Colônia, né? sim. E o Pierre Boulez com a música concreta, né? Quer dizer, tem o Pierre Henry, Pierre Schaeffer, vários outros, né? La musique concrète, como eles chamam, né? Musique concrète. E depois você viu o IRCAM, que é um centro de pesquisas, né? Enfim. Hoje em dia essas coisas se misturam, né? E você tanto pode ter o que eles chamam de música mista, você ter música eletrônica sendo controlada em tempo real com músicos em tempo real. Esse o boxeador é uma versão pop disso, digamos assim, né? Legal, Você legal. tinha músicos tocando e ao mesmo tempo a eletrônica funcionando, interferindo nisso, no que eles estavam tocando e retroalimentando, né? Hoje, a tecnologia, ela ficou, assim, bem mais acessível, Sim. né? É uma realidade, né? Estou falando Uhum. uma coisa óbvia aqui. Então, muita gente tem mais acesso hoje a essa tecnologia de criação musical, né? Uhum. Essas ferramentas todas. O que você recomenda para quem quer entrar nesse mercado de sound design, quer trabalhar com fazendo trilha para cinema, trilha para publicidade, ou trabalhar com essa arte multimídia, essas audioesculturas? Hum. O que você recomenda assim para quem quer começar e ter um relativo sucesso como você tem
né? Hoje, em função do teu portfólio, as coisas todas que você vem fazendo. Olha, não existe uma fórmula genérica, né? Depende do seu foco, né? Se você decidir que você vai trabalhar como compositor, evidentemente você vai ter que fazer uma escola para você dominar a orquestração, enfim, ou você vai se dedicar à composição, né? Eh, Aqui no Brasil a gente tem uma questão de você ser mais generalista, né? Você tem que, por uma questão de mercado, você tem que acabar dominando diversas funções, né? É diferente do que em outros países onde as coisas são mais específicas, né? Você sabe bem disso, né? Lá tem o lance de sindicato, né? Tem o cara que só pode apertar a tecla do piano, tem outro cara que só pode apertar o knob da console, Uhum. o outro que só pode apertar o liga e desliga do computador. É, É meio complicado. Aqui tem que tudo. o outro que Bom, pega a partitura, você cai no chão e é coloca, que o verdade. músico não pode. É que nem Quer dizer, aquele filme lá, né, do baterista também, né, que o cara fica de dublê, né, pro outro batera, né, só virando a partitura. Você viu esse filme? sim, sim, vi. Como é que chama esse cara também? É o outro filme sensacional também que tem que assistir também. Esse recente do professor que tortura o Que tortura o aluno, aluno, né? é, Whiplash. A minha exatamente. memória não tá tão ruim assim. É, Bom, é, tem que saber tocar um instrumento, é. tem que saber ler música. Você acha que tem que conhecer partitura? Há controvérsia sobre isso, né? Claro que Tá, quanto mais você souber, melhor, não é? Eu diria, dependendo da função que você vai fazer, não. Hoje em dia as ferramentas te permitem você trabalhar sem você saber sem nenhuma nota. Você tá. pode fazer coisas quase como se fosse um jogo de Lego, né? Você vai juntando, você pega. Sim, tem. Se você tiver bom Sim, gosto, a coisa rola, né? a coisa rola. A gente tem exemplo aí dentro desse universo pop, diversas bandas que o pessoal não veio de escola de música, veio de escola de arte, entendeu? Sim, Então, se você tem uma noção estética, coisa isso rola, é né? inevitável, né? Os mais puristas ficam horrorizados com isso. Agora, se você Tem vai gente que não gosta muito do Ableton, né? também, Ableton Live, aquele programa que todo mundo pode fazer música e tocar, que eu acho legal, acho que tem que ter isso mesmo, né? Não adianta querer ter uma visão meio sacerdotal da música, que não, só o sacerdote pode fazer música, né? não, exatamente. Eu acho que houve uma democratização É, dos meios de produção, o que é interessante, né? Hoje a gente tem diversos softwares livres também que permitem você fazer bastante coisa, né? Então a gente tem o Pure Data, o PD, por exemplo, que é grátis. PD, Pure Data, que é uma espécie de Max, ele é uma derivação do Max, só que ele é open, entendeu? Então você baixa, tem diversos tutoriais para você usar. Hoje você tem o Reaper, por exemplo, que é um software de edição de áudio, que para quem estiver começando é uma ótima ferramenta. E desculpa, eu tô rindo aqui, lembrando do Rocky Horror ter passado na censura, cara. Não precisa editar isso não, deixa que é engraçado. você voltou lá atrás, Ale. Não, mas foi sensacional, cara. Achei sensacional. Mas desculpa, eu te interrompi aqui, eu não gosto de interromper, interrompendo. Não, não, não. Mas a gente falou, então, conhecer música, ter bom gosto, Esse dominar as ferramentas, né? Não, peraí, agora deixa eu retomar aqui, porque esse lado é um lado engraçado de um tempo sombrio, né? É verdade, é verdade. É, um- E uma ameaça. É, não, voltando, né? Vocês vão ter que editar isso aí, vocês vão ter que se virar. Mas a sua pergunta, né? O que eu indicaria para um jovem, digamos, que está iniciando e quer se aventurar nesse mundo do áudio, né? Vamos ver alguma coisa de útil que eu possa dizer, né? É, eu acho que assim, nem todo mundo vai ter que saber música ou tocar algum instrumento, porque o cara pode ser um bom engenheiro de som sem ser músico, mas ele vai ter que conhecer diversos estilos, ouvir bastante, entendeu? Cultura geral é fundamental, assistir todos os filmes possíveis e imagináveis, né? imagináveis, entendeu? Ser um devorador, acho que a curiosidade é o que move o cara ser um bom profissional, né? E aprender com os mais antigos as coisas que foram, de que maneiras que elas foram feitas e quais as possibilidades das ferramentas de hoje, que são muitas, né?
Acho que a gente nunca teve tanta possibilidade hoje de tratamento de áudio e imagem como em nenhuma outra época foi possível isso, né? Você ter tantas ferramentas disponíveis, né? Então, a partir daí você vai achar seu caminho. Para você trabalhar profissionalmente, fatalmente você vai ter que fazer o curso para dominar algumas ferramentas que são dominantes no mercado. Então, se você quiser trabalhar como técnico de som, você vai ter, dentro do estúdio, você vai ter que dominar o Pro Tools, por exemplo, ou o Logic, né? Não é fundamental, mas é isso que vai ser exigido. Se você for trabalhar na sua casa, você for um livre criador, aí você tem outras ferramentas, digamos, menos conhecidas, mas que vão funcionar muito bem, entendeu? Então é isso. E sem querer polemizar, analógico e digital, qual que você gosta mais? Você tem alguma preferência? Você acha que é igual? Complementar? O que que você tem a dizer sobre o grande desafio do analógico versus digital? Não, são complementares, sem dúvida. Complementares. Sem dúvida. Eu acho que existe um feitiço com o analógico, né? Isso é verdade. E o que tem feito até a indústria reeditar diversos ícones, né, dos anos 70, 80, até máquinas dos anos 90, aproveitando essa febre, porque existe um número limitado desses instrumentos no mercado, né? Você está dizendo plugins e simuladores Plugins, de simuladores, teclados, de gravadores de fita, essas coisas, né? tudo, né? Desde plugins até hardwares que são reedições de, sei lá, vamos Sim. pegar a TB A Behringer lançou o 303. Minimoog agora, você viu? Que o Então, Minimoog caiu no domínio público, né, os circuitos, aham, e a Behringer lançou por $399. Parece que o pessoal tem falado bem do produto. isso eu não vi. Não Eu não viu? vi. Não, Então não. tá a dica aí, É, Minimoog by Behringer. é. Que E hum, né, eles lançaram também alguma coisa da Korg e tal. Quer dizer, essa febre está espalhada. Então existem alguns radicais que só acreditam no som analógico, né? Mas é impossível hoje você viver sem as ferramentas digitais e que são muito interessantes também. Então, sim, são acho bem que são legais, complementares, né? funcionam bem. Uhum. E queria dar nossa saideira aqui, está Uhum. acabando o nosso programa, infelizmente. Eu gostaria de passar um dia aqui conversando com você, mas nosso Dealer Tech Talks é um pouquinho mais curto. Eu queria que você dissesse para mim o seguinte: o que está rolando no teu dispositivo móvel hoje? O que você está ouvindo? Quais são as dicas? A gente deu algumas dicas de filme aqui. É. Quais são as dicas que você dão assim de música? O que você está ouvindo aí? Enfim. Bom, eu acho que em função também do meu trabalho de trilhas sonoras e também a coisa de compor para publicidade ou para eventos corporativos, eu sou obrigado a ouvir de tudo, Alê. Tá, mas dá Então, alguma o dica meu aí. playlist o que eu posso dar uma dica, ouçam de tudo, sem preconceito. De funk brasileiro, a stock house. Eu, Isso é assim, legal, de funk brasileiro a Stockhausen, eu assim. acho que sim. Na verdade, tinha que ser ao contrário, né? Porque o Stockhausen criou. O funk brasileiro vem do Stockhausen, né? Então, Mas como é mais fácil você ouvir o funk brasileiro, entendeu? sim. Então, você pode ir fazendo aí uma escala, né? Mas eu praticamente ouço de tudo. Então, vamos dar um playlist aí. Por exemplo, eu tenho ouvido uma coleção de música maximalista que foi editado pela Unesp. É um projeto do compositor brasileiro Flô Menezes e que é muito interessante. São diversos compositores do mundo todo com música experimental. É uma Tá. coleção fantástica. Se vocês encontrarem isso, eu recomendo, entendeu? Kraftwerk é uma coisa interessante na minha área, por exemplo. Então, quando sobra um tempo, sempre vou ouvir alguma coisinha, entendeu? Kraftwerk é sensacional. É, exatamente. É a base, né? Exato. Tem, sei lá, Miles Davis, eu recomendo também todos ouvirem, né? É o básico, É o entendeu? básico, É o básico. básico do básico, E, né? e aquela pergunta que não pode faltar, e Black Sabbath, você gosta? Já gostei. Não, mas na fase inicial. Sim, É. claro. Rick Wakeman tocando no Sabbath, Bloody Sabbath é sensacional também, né? Também. Esse mandou bem. Muito bom, porque aqui todo mundo gosta de Black Sabbath e Ah, é? esse programa, Black Sabbath na veia aqui. Tá certo. Muito bom, querido Dino. Eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui prestigiar a gente no Dealer Tech Talks. Eu espero que as pessoas que estão assistindo a gente se sintam assim incentivadas a entrar mais nessa parte de música eletrônica. Queria te agradecer e dizer que você é super bem-vindo aqui.
Eu quero agradecer o convite. Venha mais vezes aqui. Vemos. Manda umas imagens legais pra gente colocar na edição, Tá certo? entendeu? Que é bacana. Manda. Tá bom? Valeu. Obrigado. Então tá. Até. E, pessoal, mais um Dealer Tech Talks. E queria dizer para vocês que estão assistindo a gente que vocês têm um desconto adicional de 10% no site fonesdeouvido.com.br, utilizando o cupom de desconto DEALER2018. Então, acessem fonesdeouvido.com.br, fones muito legais, acessórios, mídia física e é isso. Querido, Até. até. Valeu.